Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite para todos do YouTube que estão nos acompanhando nessa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto virtual da nossa Igreja Presbiteriana Getsemane. Hoje é domingo, 26 de julho. Estamos mais uma vez reunidos aqui virtualmente para louvar e engrandecer o nome do Senhor, prestar culto a Ele e escutar a mensagem que vem dele para nós. Antes da gente começar, alguns avisos. Nós temos nossa programação toda segunda-feira e toda quarta-feira, reunião de oração, na segunda às 2h30 da tarde e na quarta-feira às 7h30 da noite, através do aplicativo Zoom. O link para a reunião você encontra no grupo do WhatsApp da nossa igreja. Nos domingos de manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, tanto para adultos quanto para adolescentes, através também do aplicativo Zoom. E também temos a escola dominical infantil através do YouTube. Então, se você tem crianças e quer que elas assistam o conteúdo que temos produzido, está aqui no YouTube. É só você copiar o link, mandar para as pessoas com quem você quer compartilhar esse conteúdo. Se você não nos segue nas nossas redes sociais, você também pode nos seguir no Facebook, no Instagram ou aqui no YouTube. Fique à vontade para nos acompanhar nas nossas redes sociais. Se você também quer dizimar ou ofertar para a nossa igreja, os dados bancários vão estar aparecendo aqui, você pode fazer a sua transferência online, você pode também pegar os dados aqui nos detalhes na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo também aparecem várias outras informações sobre o que acontece durante o culto, quem fez as leituras, as músicas que cantamos e tocamos, tudo vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você tem mais alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha para esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se prepare porque o nosso culto está começando. Salmo 62, versículos 6 a 8. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha fortaleza, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Senhor, meu Deus, abençoe esse culto que vamos ter. Pai, que o Senhor possa estar cuidando de cada irmão, que a palavra possa estar tocando no coração de cada um. Cuide dos nossos familiares. Deus, continue nos abençoando e nos protegendo dessa pandemia. Que o Senhor seja com todos nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. É uma alegria estar com vocês nesse domingo tão maravilhoso, domingo do Senhor. Marcelo vai estar fazendo a leitura agora de 1 João. Vamos ler a palavra de Deus na primeira epístola de João, a partir do primeiro capítulo, a partir do versículo 6. Assim diz a palavra de Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou.
Oremos nesse momento, confessando a Deus os nossos pecados. Paizinho querido, graças te damos, meu Pai, por mais esse dia. Graças te damos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que por nós tudo executa. Nós te damos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe a nossa oração, Pai. Nesse momento, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, confessando a Ti o nosso pecado. Como acabamos de ler na Tua palavra, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Nós confessamos, meu Pai, todos os nossos pecados, aqueles que cometemos por pensamentos, por atos, por omissões. Pedimos perdão, meu Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia viver uma vida digna, uma vida que agrada ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, de tropeçarmos. Mas se por acaso viermos a pecar, nós temos, como diz a Tua palavra, um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Pedimos por aqueles que estão afastados do Senhor, que o Senhor traga eles de volta, meu Pai, para que possamos ter comunhão uns com os outros. Pai, apesar do distanciamento que nós estamos tendo, nós estamos longe fisicamente, mas nós estamos próximos diante do Senhor, através da internet, dos recursos que a mídia tem nos proporcionado. Louvamos ao Senhor, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem poupado as nossas vidas, e nós queremos Te agradecer. Pedimos que o Senhor, que sondas e conhece os nossos corações, Tu sabes, Senhor, o que cada um tem necessitado. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti pelo perdão dos nossos pecados e nos ajude, meu Pai, nas nossas fraquezas, nas áreas onde temos muitas dificuldades. Pedimos a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Paizinho, nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada debaixo da Tua graça. Saudades, irmãos. Beijo, tchau. Boa noite, irmãos. Mais um momento desse de louvor que nós temos para fazer ao nosso Deus. Vamos engrandecer o nome dEle e dizer que Ele é santo, digno de ser louvado. A Ele merece todo o louvor, toda a honra e toda a adoração.
Glórias ao nome do nosso Senhor, a Ele seja toda glória, toda honra, toda adoração. É Ele a quem nós nos recorremos quando estamos em aflição, e o Salmo 121 já nos diz: leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Ele louvemos e engrandeceremos o nome, porque precisamos dele, necessitamos da graça, necessitamos do seu amor, necessitamos da tua proteção, Senhor. Glórias ao nome do Senhor, que fez os céus e a terra, que nos protege, que nos livra de todos os males, que nos ajuda quando precisamos. Glórias a Ti, Senhor, porque o Senhor nos laçou com o Teu amor, com a Tua graça irresistível o Senhor nos alcançou. E por causa do Teu amor é que estamos aqui hoje Te adorando, Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor nos ama, independente do que fazemos ou do que não fazemos, ó Deus, o Seu amor por nós é incondicional. A Tua graça nos alcançou e a Tua graça que nos salva. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Teu amor nos alcançou.
não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus, Jesus, Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos pelo teu imenso amor que nos conquistou, que não podemos resistir, ó Deus, e te damos graças, ó Deus, porque o teu amor nos alcançou. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Recebe o teu louvor, recebe a tua adoração, Senhor Deus, para honra e glória do teu nome, Senhor, é que nós te louvamos e te adoramos. Amém. Agora vocês ficam com o desafio Gugu Dadá, da Escola Dominical Infantil, onde as crianças recitam o texto de 1 João 4:8b. Deus amor. Deus é amor. Deus é amor. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse momento de culto, nesse momento onde nós louvamos ao Senhor através das canções, através dos encontros. Como é bom a gente rever os nossos irmãos. Ainda neste regime de encontros virtuais, ainda estamos
sem os nossos encontros presenciais na igreja, mas com a expectativa, com a esperança de que tão logo, tão em breve, o mais breve possível, nós possamos retomar aí as nossas atividades. Enquanto isso não acontece, eu louvo a Deus, porque eu não sei se você parou para pensar já, mas a nossa igreja não parou. A nossa igreja, em momento algum, nesse ano de 2020, ela parou. O que nós fizemos, nós entendemos, por conta da realidade, a nova tendência, a nova necessidade de mudarmos aí a forma das nossas reuniões, dos nossos encontros. Mas eu louvo a Deus, porque em momento algum a Igreja Presbiteriana Getsemane parou. Nós não estamos parados. Se você não tem aproveitado os momentos dos nossos encontros de reunião, os momentos na segunda-feira, na quarta-feira, domingo pela manhã e domingo à noite, eu encorajo você a participar. Nós queremos o mais breve possível retomarmos as nossas atividades. Enquanto isso não acontecer, a igreja não está parada, graças a Deus. Os irmãos estão em oração uns pelos outros, estão ativos na vida, na comunhão uns dos outros. Isso é bênção do Senhor para nós. É bênção estarmos vivos. E eu queria, nesse momento, refletir um pouco com você sobre o propósito da nossa vida. Meus irmãos, a gente passa por um momento muito difícil. Ser cristão nos nossos dias é algo ofensivo para muitas pessoas, eu não sei se você tem acompanhado as notícias. Eu vi algumas essa semana, eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo tranquilo por saber que a Bíblia já nos assegura que todo aquele que quer viver de forma piedosa encontrará perseguição, enfrentará perseguição. Algumas notícias que eu vi diziam que está havendo aí uma perseguição religiosa por parte do governo. Por quê? Pelo simples fato de alguns cargos serem ocupados por cristãos. Então olha só aonde nós estamos chegando. Estamos vivendo dias onde algumas celebridades estão querendo a propagação de livros infantis com a ideologia LGBT. Ou seja, ensinando às crianças a questão da homossexualidade. Isso é bom, isso é bonito, isso é saudável, e a gente sabe que isso é pecado, isso é fruto da queda do pecado. Outras notícias também, dependendo do viés ideológico, político que a pessoa tiver, ela é censurada, dependendo do viés ela não é. Então a gente está passando por um momento muito difícil. E neste sentido, a gente precisa parar por um instante e refletir sobre a nossa identidade, sobre o nosso papel como cristãos. E tem um texto bíblico, está na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Eu gostaria que você lesse, acompanhasse. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 5, é um texto que nos esclarece sobre um ponto muito importante, o propósito que nós temos na nossa vida. Então eu vou ler o texto, 2 de Timóteo 4, do primeiro verso até o verso 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A gente precisa lembrar aqui que a primeira e a segunda carta a Timóteo e também a carta de Tito são consideradas as pastorais, as epístolas pastorais. Mas engana-se quem pensa que esses livros devem ser lidos apenas pelos pastores. Tem o viés do ensino sobre o papel da liderança, e como líderes cabem aqueles que são assim chamados pelo Senhor a observar essas cartas, para que ali seja uma fonte, uma grande referência para um ministério abençoado e abençoador na vida das pessoas. Mas a gente precisa lembrar de uma questão aqui. Todos os líderes, antes de sermos líderes, somos cristãos. E então, 1ª e 2ª de Timóteo e Tito também são cartas que devem ser lidas e estudadas por todos nós. E ela tem esse viés, dentre tantos outros ensinos,
de que a gente possa, através do seu ensino, através da apreensão da sua mensagem, entendermos qual é de fato o propósito das nossas vidas. Falando de propósito, a gente precisa se perguntar como de fato eu tenho vivido. Eu tenho vivido com saúde espiritual. A gente fala muito nesses dias, tem se falado muito da ideia de saúde emocional, né? Pessoas emocionalmente sadias, né? Mas a gente precisa também pensar, nós que somos povo do Senhor, na questão da espiritualidade. Tem muita gente desassociando, né, a vida emocional da vida espiritual, e eu gosto muito de ir pelo sentido oposto. Eu gosto muito da linha, né, do autor norte-americano Peter Scazzero, que escreve um livro muito famoso, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Por quê? Porque nós sabemos, né, que faz parte também da nossa existência, né, não só as nossas emoções, não só a nossa vida física, a nossa saúde física, não só a saúde emocional, mas também, né, a nossa espiritualidade. O pecado, ele cega esse entendimento na vida de muitas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, mas eu e você já tivemos. Já fomos resgatados, até engasguei, já fomos restaurados pelo Senhor. E entendemos então que nós somos eternos, que temos, que possuímos o Espírito Santo, que temos vida espiritual. Então a gente cuida também da nossa espiritualidade. E falando, né, sobre essa questão, eu li um artigo essa semana de um pastor que também é bem ativo nas redes sociais, chamado Renato Vargens, e ele trabalhava a questão dessa saúde, da falta de saúde espiritual na vida de muitas igrejas. E ele escreve um artigo intitulado 4 razões porque a igreja brasileira está lotada de falsos convertidos, e esse título me chamou a atenção. E neste artigo ele fala exatamente sobre a falta de relevância que é encontrada em muitas comunidades evangélicas, em muitas igrejas locais dos nossos dias. A falta de saúde espiritual em muitas igrejas locais, né? E ele elenca ali, ele enumera 4 razões para a falta dessa saúde espiritual. Vou ler aqui para vocês. A primeira razão que ele coloca, né, ele diz assim: nós abandonamos a pregação e a exposição das Escrituras. Né? Então, muitas igrejas, elas não se preocupam em pregar o que a Bíblia diz. Elas se preocupam em pregar ideias e filosofias e ideologias que muitas vezes não tem nada a ver com a orientação, né, com o ensino bíblico. Segunda razão, ele diz: nós terceirizamos a liturgia, entregando na mão de músicos despreparados teologicamente a condução do culto. Fazendo referência aqui a muitas vezes um emocionalismo barato, né? Que ele vem recheado de frases de viés puramente humanísticos, né? Coisas que estão desassociadas da Escritura. O terceiro ponto, ele diz: a transformação do culto de louvar a Deus num culto de promoção de entretenimento. Muitas pessoas procuram uma igreja hoje da mesma maneira como elas procuram, né, um bom restaurante, ou da mesma maneira que elas procuram um bom cinema. Vamos lá para ver se o filme é bom. Uma prova disso é quantas e quantas vezes ao final dos cultos, em rodas de conversas, as pessoas dizem: hoje eu gostei, hoje eu não gostei. Nós não estamos na igreja para gostar ou não gostar. Nós estamos na igreja para louvar, para adorar o Senhor. E o quarto critério que me chamou mais atenção, ele diz o seguinte: o critério usado para alguém se tornar membro das nossas igrejas é raso, superficial e inconsistente. E ele explica dizendo o seguinte, abre aspas: diante disso, vale a pena perguntar: será que as portas de entrada das nossas igrejas não estão escancaradas demais? Ora, não sei se você já percebeu, mas para se tornar membro de uma igreja local não precisa de muita coisa, não é mesmo? Basta um indivíduo levantar a sua mão, confessar Jesus, que tornar-se-á membro de uma igreja local, sem, contudo, que de fato tenhamos certeza de que nasceu de novo. Fecha aspas. O que ele quer dizer com esse ponto aqui? Ele está trabalhando a falta, né, da existência de frutos espirituais. Ele está trabalhando, e ele trabalha nesse artigo, a falta de vida verdadeira, de saúde espiritual, a falta de indícios de que aquela pessoa que faz parte agora da igreja, ela teve a sua vida transformada, ela teve a sua vida restaurada.
religada a Deus, ela teve a sua comunhão refeita pelo sacrifício de Cristo. E quando isso acontece na vida de um homem e de uma mulher, essa pessoa apresenta, né, resquícios, ela apresenta indícios, né, indícios, talvez a melhor palavra, de que houve transformação na vida dela. Mas muitas vezes isso não tem acontecido. Por isso a gente medita nessa noite, nesse momento aqui, ou se você estiver vendo esse vídeo de dia, de tarde, né, sobre qual é o propósito das nossas vidas. E eu quero trabalhar uma verdade irrefutável aqui. O propósito da nossa vida está relacionado com o Evangelho de Cristo. Como você tem se envolvido com o Evangelho de Jesus? No primeiro versículo, o texto diz assim: conjuro-te, vírgula, perante Deus e Cristo Jesus. Ou, em outra tradução, exorto-te, pois, na presença de Deus e de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está exortando Timóteo. Ele está querendo que Timóteo enxergue o quê? Que toda a sabedoria, né, que está contida nas Escrituras, e que nem nós e nem os mestres devemos buscá-la, essa sabedoria, de alguma outra fonte. Ele está querendo dizer que a gente precisa entender que a pregação da palavra é necessária para as nossas vidas. E que se eu quero viver de forma a agradar a Deus, se eu tenho, né, esse sentimento, se eu tenho o entendimento de que Jesus entra na minha vida, existe um propósito, e qual é esse propósito? Eu preciso entender, esse propósito está relacionado, né, com a revelação de Deus para nós. Então, eu preciso, não apenas os líderes. João Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: pode parecer que os líderes não são necessários, porque basta a gente ter a Bíblia e estudar, mas ele está dizendo o seguinte: não é assim que Deus faz. Deus chama homens e mulheres e os capacita para o ensino da palavra, para que as pessoas possam entender que, muito além de ler, o que de fato é necessário é a gente viver de acordo com a sabedoria que está contida na Bíblia. Meu irmão, minha irmã, qual é o seu relacionamento? Como você se relaciona com a palavra do Senhor? Calvino ainda vai dizer: a gente não deve se contentar com a leitura silenciosa das Escrituras. Porque se a gente faz isso, a gente não está de fato obedecendo a Deus. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado, feliz, verdadeiramente feliz é aquele que medita na palavra. Então, o que o texto está dizendo aqui? Paulo ele fala para Timóteo: eu exorto a você na presença de Deus e na presença de Jesus Cristo. Perceba a importância, perceba a ênfase que existe relacionada aqui com a palavra do Senhor. Se eu quero entender qual é o propósito de Deus para a minha vida, se eu quero entender o porquê eu estou aqui, se eu quero pensar, se eu quero refletir sobre a importância daquilo que Deus fez, entrando na minha vida, mudando a minha história, eu preciso ter um relacionamento saudável com a Escritura. Eu preciso entender que faz parte do plano do Senhor para a minha vida, para a vida de cada um de nós, o Evangelho, o entendimento do Evangelho e, muito além, a pregação do Evangelho. Os pastores foram chamados a pregar a palavra e muitas vezes nós entendemos erroneamente de que eles são chamados a pregar. Mas o que eu quero que você entenda, meu irmão, é que se você é um cristão, você é chamado a pregar o Evangelho de Jesus. Isso fica claro quando a gente vai para o verso de número 2. E o começo do verso diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que o objetivo da nossa vida, eu vou repetir isso, ele está ligado ao Evangelho de Cristo. Melhor dizer, está ligado à pregação do Evangelho de Cristo. Para por um momento e reflita aí no seu dia, reflita aí na sua vida, na forma que você vive, reflita na sua agenda, reflita aí nas prioridades que você tem, e chegue à conclusão: isso tudo está relacionado com o Evangelho de Cristo? Ou melhor, como o Evangelho de Cristo se relaciona na minha vida? Como a minha lista de atividades, como o uso que eu faço do tempo mostra ou deixa de mostrar o meu relacionamento com o Evangelho? Então a gente precisa entender isso. Se você quer de fato ser muito além do que um frequentador de igreja, se você quer de fato ser alguém que vive para agradar ao Senhor que entregou o próprio Filho para que você não fosse mais escravo do pecado, se você tem gratidão ao Senhor Deus, e se você tem
né, o entendimento de que Ele é Deus e de que você é sua criatura, que você não é Senhor da sua vida, que você é servo do Senhor, do Altíssimo. Se você tem esse entendimento, você precisa entender o Evangelho de Jesus. Mas de fato, o que é o Evangelho? O que significa o Evangelho? Eu me recordo aqui de um curso que eu fiz, já passei isso na Getsemane, nós já estudamos isso na escola dominical, mas vale a pena a gente relembrar. Existe um esquema, um gráfico aqui, depois eu posso compartilhar mais uma vez os nossos grupos de WhatsApp, elaborado pelo pastor David Nicholas, que foi pastor na Spanish River Church nos Estados Unidos, em Boca Raton, na Flórida, falecido há alguns anos, e ele diz que o Evangelho é uma notícia, né? E o Evangelho ele contém uma má notícia e uma boa notícia. E que má notícia é essa? Que o pecado ele entrou na história da humanidade e como consequência ele gera morte. Ele vai dizer, explicando a má notícia, de que nós pecamos por hereditariedade e também por opção. Ou seja, o fruto do pecado faz parte da nossa vida lá pela obra realizada pelos nossos primeiros pais. O pecado original no Éden, ele ainda ecoa na nossa vida. Mas não apenas isso, a gente não pode apenas dizer que nós somos pecadores graças a Adão, porque nós também escolhemos pecar. O pecado ele reside dentro de nós. Muitas vezes nós somos egoístas, muitas vezes nós somos desobedientes, muitas vezes nós agimos de forma errada, e se você parar e sondar os teus pensamentos, e sondar os teus desejos, você vai enxergar isso. Então nós também pecamos por hereditariedade, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. E aqui a gente percebe que existe, além da morte espiritual, né, além da morte física, melhor dizendo, a morte espiritual é a morte eterna. E David Nicholas ainda diz que uma vida baseada em boas obras não resolve nada. Não basta você se afastar da sociedade pecaminosa e você viver dentro de um mosteiro, né, realizando boas obras. Isso não resolve a situação, isso não paga a dívida. Mas aí ele apresenta a boa nova do Evangelho, que nos direciona para o amor de Deus. E este amor, ele está ali prefigurado na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus, ele é membro da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, é o Deus Filho. É o Deus Filho, e é o Filho de Deus, é o Deus que se fez homem e habitou no nosso lugar. Aquele que foi o nosso substituto na cruz. Cristo, ele tem a sua figura humana e a sua figura divina. E na cruz, o nosso pecado é pago. Na cruz, né, o nosso pecado ele é atribuído a Jesus. Jesus é punido. Mas a cruz também nos lembra de que ali, né, Jesus ele ressuscita depois. Então a cruz tem esse viés também de ser a boa notícia, no sentido de que nem esta morte pôs fim na história de Jesus. Então a gente precisa entender o Evangelho. A gente precisa, na nossa vida, de ter esse desejo de conhecer mais acerca dessa história acerca da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, porque o propósito das nossas vidas está ligado com essa história. E se eu estou vivendo completamente desfocado, se eu estou vivendo completamente desligado, né, deste assunto do Evangelho de Jesus, eu não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Não basta estarmos na igreja, não basta levantarmos as mãos, animados ou chorando, né, emocionados com a canção. Não basta ler a Bíblia simplesmente passando os olhos por entre as suas linhas, né? Não basta simplesmente dizer eu li a Bíblia inteira. O que o Senhor espera é o nosso relacionamento com o Evangelho de Jesus. Dessa maneira nós precisamos entender o Evangelho. Nós precisamos ter como prioridade nas nossas vidas a pregação do Evangelho. Nós precisamos, né, da disposição em cumprir esse mandamento do Senhor. Meus irmãos, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero ler dois textos aqui que deixam isso muito claro para nós. Dois textos muito conhecidos pela maioria, né, de todos nós. O primeiro é Mateus 28, versos 18 a 20, que diz o seguinte: Jesus aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E olha o que ele diz para os discípulos e também, né, em contrapartida para cada um de nós: ide, portanto, fazei discípulos,
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, qual que é a ordem aqui? Ide, portanto, e fazer discípulos, e ensinem esses discípulos a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, fica muito claro que o propósito de Deus para nós está ligado ao Evangelho, à pregação do Evangelho, à propagação da boa mensagem de salvação. Está relacionado com a vida de Jesus. E o outro texto é 1 Pedro 2,9, que diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual finalidade, com qual propósito? Aqui está muito claro. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quais são essas virtudes? E virtudes de quem? São virtudes de Jesus. E a virtude está relacionada com o seu amor, com o propósito, com o plano que Deus tem em entrar nas nossas vidas, em mudar a nossa eternidade, em quebrar as cadeias que nos prendiam, quebrar as correntes. Imagine que você estava acorrentado pelo pecado e Jesus quebrou isso. O amor de Deus por nós, o amor do Senhor por nós foi revelado através do sacrifício do seu Filho Jesus. E quantas vezes nós vivemos preocupados apenas com o nosso saldo na conta bancária e com questões que são passageiras e ao mesmo tempo estamos desconectados disso. Mas tem uma outra questão aqui, meus irmãos. Se a nossa vida está relacionada com a pregação da palavra, se o propósito que Deus tem para nós está relacionado com a pregação do Evangelho, um outro ponto a ser observado, a pregação desse Evangelho, dessa mensagem é urgente, né? Porque o texto diz, instes a tempo e fora de tempo. Mais uma vez aqui eu uso as palavras de Calvino, e ele diz aqui que pela nossa natureza nós somos tímidos e acomodados. E facilmente cedemos diante dos mínimos obstáculos e às vezes animadamente chegamos a apresentar justificativas por nossa indolência. O que Calvino está dizendo? Que por conta do pecado, por conta da nossa natureza, da nossa limitação, por conta de muitas vezes deixarmos o estudo da palavra de lado, palavra que nos diz, e não entristeçais o Espírito Santo, e não apagueis o Espírito. Ele vai dizer, muitas vezes nós chegamos a apresentar justificativas a Deus, né, para justificar o injustificável. Para dizer, Senhor, olha, eu não estou envolvido nisso porque o Senhor tem que ver que a minha agenda está muito difícil, eu tenho que cuidar dos meus filhos, Senhor, eu tenho que cuidar das minhas casas, ou da minha casa, eu tenho que cuidar do meu carro, Senhor, eu tenho o meu trabalho, Senhor, eu também sou filho do Senhor, então eu também mereço descanso. E Calvino vai dizer quantas vezes nós queremos aqui justificar o injustificável, né? Ele diz o seguinte ainda, é preciso que consideremos as múltiplas formas com que Satanás agilmente se coloca em nosso caminho e com quanta lentidão nós marchamos e quão facilmente se cansamos, nós que fomos chamados pelo Senhor. E aí ele diz, portanto o Evangelho não prevalecerá por muito tempo, caso os pastores não o proclamem com determinação e persistência. Por isso que, como pastor, eu sou chamado a pregar o Evangelho. Por isso que eu, como pastor, eu preciso fazer com que a gente, pela graça do Senhor, nós sejamos e tenhamos os nossos olhos abertos, que sejamos pessoas atentas e que possamos refletir em qual o propósito do Senhor nas nossas vidas. E por que a gente precisa de atenção nesse ponto? Porque Paulo ainda vai dizer, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Verso 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Meus irmãos, eu acredito que nós já estamos vivendo esses dias. Nós já estamos vivendo em uma época onde lutamos com uma tentação muitas vezes invisível para nós. Sabe que tentação é essa? Usarmos Deus para conseguir o que queremos. Usarmos Deus. Por isso eu concordo com o pastor Renato Vargens, que vai dizer que muitas vezes a igreja ela tem deixado de gerar frutos. E por quê? Pela falta de compromisso. E que não seja assim nas nossas vidas, por isso que a gente está aqui clamando a Deus pela sua graça, para que sejamos uma igreja
como de fato nós estamos nos mostrando nesse tempo de pandemia, uma igreja unida, uma igreja centrada na palavra. Todas as nossas reuniões são reuniões centradas na palavra. Todas as nossas reuniões estão direcionadas, né, para a cruz de Jesus, graças a Deus por isso. E a gente precisa observar, nós precisamos aqui refletir na questão do propósito, para não cairmos na tentação de usarmos a Deus para conseguir o que queremos. E aqui, para a gente fazer essa reflexão, a gente precisa observar sempre as nossas orações. Qual é o conteúdo das nossas orações? São apenas pedidos de cura, libertação, paz e prosperidade? Ou nós também oramos para que Deus nos dê sabedoria e assim possamos obedecer aquilo que Ele espera de cada um de nós? Meus irmãos, sempre devem fazer parte das nossas orações. Eu vou levantar algumas questões aqui. A adoração. Leia as orações contidas na Bíblia. Leia a oração de Daniel, capítulo 9. Leia a oração de Salomão, primeiro Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. Leia lá a oração de Salomão. Leia nos Salmos as orações de Davi. Você sempre vai perceber a adoração ao Senhor. Exaltação à pessoa de Deus. Exaltação à sua criação. Exaltação à sua soberania, à sua majestade e glória. Também deve fazer parte das nossas orações, além da adoração, sabedoria. Sabedoria para vivermos centrados no propósito que Deus tem para nós. Sabedoria para entendermos mais o Evangelho de Jesus. Direcionamento também para que estejamos centrados na vontade soberana do Senhor. Sabe por quê? Porque o texto diz ainda no verso 5, tu, porém, depois de dizer que muitas pessoas estão cansadas e não dão ouvidos à verdade, ele direciona aqui uma mensagem para Timóteo. Eu fico imaginando ele colocando a mão em Timóteo depois e perguntando para ele, você leu lá o que eu disse para você? Lembra que eu disse, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ao contrário, meus irmãos, das pessoas que não suportam a sã doutrina, verso 3, pelo contrário, cercam-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo a sua própria vontade, cercam-se de pessoas que pregam aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que massageia o nosso ego. Existe uma pregação centrada no homem, centrada na felicidade humana, desvinculada do sacrifício de Cristo. Existe pregação desse tipo nos nossos dias. Existem pessoas que amam, adoram essas pregações, porque elas querem estar na igreja e saírem dali com o sentimento de que eu sou a pessoa mais importante do mundo. E ainda, ao contrário das pessoas, como Paulo vai dizer no verso 4, que se recusam a dar ouvidos à verdade e entregam-se a fábulas, nós, eu e você, nós devemos usar a nossa vida para obedecer os propósitos de Deus e não usar Deus para alcançar os nossos propósitos. Vou dizer mais uma vez, nós devemos usar a nossa vida, viver com o intuito de obedecer aos propósitos de Deus e não usar Deus para alcançar os nossos propósitos, os nossos sonhos. E isso consiste em vivermos como discípulos de Jesus. Me recordo de ter ouvido certa vez o reverendo Hernandes Dias Lopes dizendo o seguinte, que existem homens que são gigantes aos olhos do mundo, mas são nanicos no reino de Deus. E ele explicava, e essa afirmação consiste no quê? Consiste na realidade existente, em muitos lugares, em muitas igrejas. É gente que vive atrás de dinheiro, é gente que vive para ser reconhecido como grande executivo, como um grande profissional na sua área de atuação. É gente que estuda, é gente que usa os seus dons, usa a sua mente, usa o seu raciocínio, usa a inteligência que Deus deu para fins meramente pessoais. E ao mesmo tempo essas pessoas que têm tantos dons não usam esses dons para a honra e para o louvor e para o engrandecimento do nome de Deus. Pessoas que no seu ramo de atuação são consideradas como grandes profissionais, mas gente que não sabe se Abacuque está na Bíblia e se está no Novo ou no Antigo Testamento. Homens que têm desenvoltura a falar
no seu ramo de atuação, mas gente que tem vergonha de fazer uma oração em público. E tem mesmo gente que tem vergonha de orar, mas eu menciono isso no sentido de que essa vergonha muitas vezes está relacionada com a falta da prática. É gente que não ora, é gente que não lê. Então, meus irmãos, que a gente possa clamar pela graça do Senhor nas nossas vidas e, ao invés de usar Deus para alcançar os nossos propósitos, que tenhamos sabedoria, que entendamos que o propósito é usar a nossa vida para obedecer à vontade do Senhor. E que desta forma o Senhor olhe para nós e Ele se agrade de nós. Preciso da graça do Senhor para cumprir isso na minha vida. Tenho certeza que você precisa também na sua. Dessa forma vamos orar e pedir. E meu irmão, ore com profunda sinceridade, com profundo temor diante de Deus, com profundo respeito por quem Ele é, para que de fato sejamos usados para a honra e glória do Senhor. Pai, estamos aqui nesse momento em oração, diante da Tua palavra, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos livre da tentação de usarmos ao Senhor para aquilo que queremos, mas ao contrário disso, nos dê sabedoria, que sejamos verdadeiros evangelistas, verdadeiros pregadores da palavra do Senhor, que o Evangelho, Pai, seja central nas nossas vidas, seja aquilo que faz o nosso coração se alegrar, seja aquilo que ocupe a nossa mente, de forma a sermos usados de acordo com a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados e perdoa-nos quando nos afastamos desse propósito. Que o Senhor, ó Pai, mude as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Seja engrandecido, ó Deus, nas nossas vidas. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, digno de toda honra, glória e adoração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo estejam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Use a sua vida para obedecer aos propósitos do Senhor. É esse o desejo do Senhor para a tua vida. Deus te abençoe. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua